Se você é um militar das Forças Armadas, veterano, pensionista ou da reserva, saiba que de 2019 para cá, você tem um déficit no seu salário de, no mínimo, uns R$ 1.800, devido à lei de 13.954 de 2019. Quer saber o que está acontecendo? Fica nesse podcast até o final, que hoje eu vou trazer um cara que está lutando aí para poder corrigir essa falha das Forças Armadas e tem ganhado notoriedade ali na internet através desse assunto. Então eu tenho a honra de receber hoje Wagner Coelho. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Giga. Um abraço, cara. Prazer estar aqui contigo, né? Para a gente poder esclarecer alguns pontos que são inerentes, né, aos militares que foram prejudicados desde a Lei 13.954. Só que isso aí já ocorre há bastante tempo. Se a gente for fazer uma cronologia do que acontece no cotidiano, principalmente dos praças das Forças Armadas, praças, né, que é uma coisa que surgiu lá na Segunda Guerra, os pracinhas, e jogaram esse apelido aí para nomear uma categoria dentro das Forças Armadas, que são os graduados. Mas me responde uma coisa, logo que a gente é logo o pé na porta. O prejuízo é só para praça ou para oficial também? Prejuízo? É. Praças, cara. Praça. Oficial não tem prejuízo. Alguns oficiais, que eu digo assim, que são oriundos dos quadros de praças, né? O pessoal que passa para concurso do quadro auxiliar, que porventura não tenham alcançado a tal meritocracia baseada em cursos, né? Percentuais de cursos, que eles fizeram isso aí sabendo que isso aí ia beneficiar principalmente a alta categoria das Forças Armadas. Então, alguns oficiais ficaram de fora disso também. Então, principalmente os intermediários para baixo. Capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, volto a dizer, oriundos das categorias de praças. Só para minha audiência entender, explica para mim o que é a Lei 13.954 e qual foi o intuito dela nas Forças Armadas na época que foi lançada em 2019. Bem, a gente sabe que naquela época estava acontecendo a reforma previdenciária do civil aqui fora também. Sim. Então, uma das exigências do Rodrigo Maia, que era, à época, presidente da Câmara dos Deputados, é que para se levar à frente a Previdência Civil, era necessário que se fizesse a Previdência dos militares. Então, visando isso aí, eu vejo na minha projeção hoje que aproveitaram essa oportunidade para lançar essa Lei 13.954, que ela trataria da previdência dos militares, né? Seria uma lei voltada para a previdência, né? Proteção e previdência dos militares. Só que nisso aí vieram alguns jabutis embutidos que, como você falou no início, prejudicou praticamente 80% do efetivo das Forças Armadas, que são os praças. Entendi. Mas qual era a exigência dessa Lei 13.954? Exigência que fosse militar, né? Pelo certo seria isso aí, mas eu digo assim para você, essa lei, a exigência dela é que nós tivéssemos um sistema de proteção, né? Uma previdência dos militares. Sim. Né? E a economia... eles estudaram aquilo tudo na época, o Paulo Guedes foi estudando, e ele chegou ao consenso que nós precisaríamos de 96 bilhões de arrecadação, né? Essa arrecadação, 10 bilhões da época, seriam voltados ao quê? Seriam voltados para a economia, uma cota de sacrifício por parte dos militares para a previdência, para as contas da União, né, para ajudar aquilo ali. Só que essa cota de previdência, essa cota de sacrifício, desculpa, ela não foi assim dessa maneira como eles pregavam ali para a sociedade civil. Você vê que até hoje nós sofremos algumas retaliações por parte dos civis, por parte de autoridades, que eles pensam que todos nós, militares, estamos embarcados no mesmo navio, no navio onde houveram alguns benefícios realmente remuneratórios voltados dentro dessa lei, como a gente vai explicar daqui a pouco. Foi criado ali uma tal de meritocracia, né, que era para incentivar os novos militares a ter aquele orgulho de servir a pátria. Inclusive, eu ia falar da exigência agora, eu ia falar desse ponto que você vai entrar agora.
o cara ter esses benefícios que a lei trazia, ele era necessário ter algumas exigências dentro das Forças Armadas, que eram uns cursos, né? Sim, sim, sim. Parece que vocês já tinham, mas eles não aceitaram esse curso. Teria que fazer um curso novo, que parece que é o mesmo curso, mas ninguém se ajustou ali para poder não dar esse prejuízo ali para os praças. Exatamente. O que acontece? Quando eles criaram esse curso de altos estudos, o curso já existia para oficiais desde a década de 40. Porém, o percentual não era esse valor. Era um percentual, se eu não me engano, entre 30% a 35% adicional. Né? Então, dentro das categorias militares, dentro dos cursos que são inerentes tanto praças quanto oficiais, antigamente, antes da lei, eram de 5% a diferença de um para o outro. Né? E quando eles criaram a Lei 13.954, houve essa disparidade, porque eles jogaram um curso que, volto a dizer, eu não estou lembrando bem, mas entre 30% e 35%, esse percentual, esse adicional foi jogado a 73%. Então, ele enquadrou quem? Enquadrou justamente quem tinha o curso de altos estudos, que eram os oficiais. Então, alguns veteranos que estavam comigo em Brasília na época, nós gritamos, brigamos, discutimos junto a senadores da República, junto a deputados. Aí eles conseguiram jogar esse curso. Os praças vão fazer também. Só que é um curso que ele é um extrato do curso que nós temos. A Marinha, por exemplo, hoje, esse curso, o cara, para chegar a suboficial, ele tem que fazer curso de formação de sargentos, faz o aperfeiçoamento. Após o aperfeiçoamento, ele faz a habilitação para suboficial, que é para o cara ficar apto a trabalhar nas funções ali de Estado-Maior, aquela coisa. A mesma coisa que o curso hoje, um tal de Cascenso que eles inventaram aí, é a mesma coisa, só que esse Cascenso ele é EAD, e além de ser EAD, a carga horária é bem reduzida em relação a isso. Então, resumindo, você acha que eles fizeram essa lei intencionalmente só para beneficiar os oficiais? Claro, foi para resolver a questão salarial deles ali. Por mais que eles falaram à época que a lei não tratava de aumento salarial. Mas peraí, quando você mexe com um percentual dentro do seu bilhete de pagamento, a gente está falando de reajuste. A gente está falando de reajuste realmente. Algumas categorias, aí, naquela confusão toda, eles foram... vamos botar então os caras que ganham 30%, chegar até 45%. Os caras que têm o curso que eu possuo hoje. Só que esse curso que eu tenho, ele é semelhante ao curso que dá direito a 73%. Por isso que a gente fala... Não se enquadra na lei 13.954. Não, porque eles mudaram só a nomenclatura do curso. É o mesmo curso com nome diferente. Sim. Então você tem um curso parecido, mas eles alegam que não enquadra na lei 13.954. Exatamente. O que dá o prejuízo de menos R$ 1.800 hoje no salário de quantos militares aproximadamente? Cara, a gente não... É inenarrável a gente falar sobre isso aí. Por quê? A gente sabe que dentro do... o efetivo das Forças Armadas, 82% são praças. E nem toda a maioria deles chegam a suboficiais também. Isso por falta de... uma discrepância que existe nos planos de carreira de praças. Né? Depois a gente vai explicar isso mais a fundo também. Mas eu digo assim, prejudicou muita gente. Tem muita gente prejudicada. Se você for pegar os suboficiais... Eu vou dar um exemplo dos suboficiais, mas eu quero que a galera entenda que a gente não está aqui defendendo o bolso do suboficial. A gente está defendendo do soldado até o suboficial. E a gente pode citar também, inclusive, esses oficiais que eu citei no início da nossa matéria. Sim. Né, que são o pessoal que são oriundos de praças, que também ficaram prejudicados ali. Então, vou dar o exemplo do suboficial. Pega os suboficiais de 2019 até 2021. Se a gente considerar as três forças, tá? Com exceção do Exército, que o Exército ofereceu o curso em 2013, mas tem a galera antes de 2013 também. Cara, a gente está falando aí de... O Exército, então, corrigiu de 2013 para cá. Para cá, ele corrigiu o curso. Marinha e Aeronáutica, nada. Nada. A Marinha não ofereceu o curso. É o que muitos militares nossos reclamam ali pelo seguinte: se o Exército viu
que tinha essa discrepância, né, E corrigiu? e corrigiu, por que as outras forças não ofereceram esse curso? Então, não é porque o Wagner não quis fazer o curso tal do Altos Estudos, o Wagner que eu falo, representando milhares de suboficiais. De suboficiais, né? isso. Por que não ofereceram isso para os suboficiais? Por que não ofereceram o curso de aperfeiçoamento para os sargentos da época também? Que hoje o adicional é diferente. Tem, por exemplo, tem sargento que não vai fazer o curso de aperfeiçoamento, que eles inventaram outro nome também, que o adicional fica diferente. Hoje nós temos, por exemplo, segundo sargento que está ganhando mais do que um primeiro sargento na ativa. Está entendendo? Então, isso que a gente fala é fruto da desorganização estrutural das Forças Armadas, né? No plano de carreira. Parece que eles fazem uma coisa que o plano de carreira de praça pode ser de qualquer maneira. Eu, nos 30 anos que eu passei dentro da caserna, eu vi ali épocas que um terceiro sargento, para ser promovido a segundo, o cara levava 9 anos, depois caía para 7, depois 5, aí depois voltava a ser 9 anos. Aí depois, de uma hora para outra, o cara, não, vamos promover esse pessoal com 1 ano de diferença. Aí promovia uma turma, 1 ou 2 turmas ali com 1 ano, aí depois via que aquilo ali estava errado, vamos passar para 6 anos e meio. Aí depois cai para 5. Então, são coisas que você não vê dentro do plano de carreira dos oficiais. Então, a insatisfação dos militares, dos graduados, nesse aspecto, é justamente isso aí. Essa falta de organização dentro do fluxo de carreira. Né? Porque você vê ali, se a gente for levar em consideração um oficial, né? O oficial, vamos botar, por exemplo, uma turma da Academia das Agulhas Negras, por exemplo, hoje. 440 cadetes ali. Esses 440 cadetes, se eles chegarem até o final do curso e forem promovidos a aspirantes, depois eles vão a segundo tenente, se todos eles permanecerem na força, todos eles vão chegar, no mínimo, a coronel. Sim. Né? Desde que o cara não faça nenhum tipo de besteira. E alguns vão chegar ao generalato lá, o cara vai ser general. Não são todos também. Mas o posto máximo deles ali é coronel. Estão indo a coronel. Já quando a gente fala, vou dar outro exemplo, uma turma de fuzileiros navais, por exemplo, que não é uma turma só ao ano, se eu não me engano, na minha época eram 4 turmas ao ano, agora não sei se continuam 4, se são 2, não sei. Mas cada turma ali, vamos botar aí cerca de 400 pessoas também. Hoje nós temos as moças também, que são fuzileiras navais. O feminino foi esse ano. Então, o que acontece? Esse pessoal vai se formar soldado, fuzileiro naval, só que ele não vai chegar a suboficial, nem todos vão chegar a suboficial. Sabe por quê? Porque eles vão ter que fazer concurso para cabo. Só aí elimina uma cacetada de gente. Depois, o cara passando para cabo ali, se ele não passar, ele no 7º ano, se eu não me engano, ele é mandado embora. Não tem mais aquela não, nunca promoção teve. por tempo Não, de nunca serviço? teve. No fuzileiro nunca teve isso. Sim. Tá? Então, por isso que eu estou dando esse exemplo ali. Então, o cara, se não passou, já elimina o pessoal que não passou para cabo. Os que passaram, eles vão fazer concurso para sargento. E não tem vaga para todo mundo também. Então, muita gente é aprovado no concurso e o cara fica sem a vaga dele, ele faz 3 provas para sargento. Não passou, é rua também. Antigamente estava indo o pessoal do quadro especial, vamos aproveitar esse cara aqui, o cara ia ser 3º sargento ad eterno. Aí depois deram um jeitinho de botar, o cara ia até 2º sargento, mas muitos perderam isso também. Então, por aí você vê que a diferença, e essa diferença, ela como é que eu vou dizer? É ingrata, porque o cara entra com o sonho de prosseguir na carreira militar. Mas aí a desculpa que eles dão é que só os melhores vão ficar. Espera aí, como é que funciona isso? Né? Se para uma categoria das Forças Armadas, o pessoal lá de cima, eles não precisam fazer, o aspirante não tem que fazer prova para 2º tenente, nem fazer prova para 1º tenente, nem fazer prova para capitão e assim sucessivamente. Já o praça é diferenciado. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Se eu for meio ignorante aqui, você me perdoa porque eu não conheço muito bem o assunto. Quando a gente trocou uma ideia sobre essa lei, eu fui perguntar a algumas pessoas, inclusive de oficiais ali dentro, para que entendiam desse assunto.
E aí ele me questionou, ele falou o seguinte, ele falou, cara, isso aí não condiz, porque para ele poder alcançar e obter os benefícios da lei 13.954, ele precisava ter uma pontuação. Ele tem que alcançar 7. Se ele não chegar a 7, ele não alcança. Então, esses caras estão no prejuízo porque não alcançaram a pontuação. Explica isso para mim. Só isso... o praça. O oficial não tem isso. Mas que pontuação é essa? A pontuação na carreira. E essa pontuação, o cidadão que lhe falou isso aí, eu vou mandar um recado para ele. Ele deveria falar diretamente o que acontece. Ali existem casos de perseguição. O cara não foi com a tua cara... Quem falou foi um oficial da Sim, Marinha. Ele trabalha na administração e se ele quiser falar de frente a frente comigo aqui, ele vai ter que provar o que ele está falando. Eu não tenho... eu já te falei. Não, eu não estou dizendo aqui nem que ele está certo ou está errado. Eu quero entender como funciona. Não, funciona o seguinte, são critérios que eles criam justamente para prejudicar a categoria de praças ali. Nós tivemos agora há pouco tempo suboficiais fazendo o teste de aptidão física, que, se eu não me engano, na minha época eu sabia que não. Os oficiais não contavam com aquilo ali para promoção. O praça conta. Se o cara ficar reprovado no teste de aptidão física, ele não é promovido. Então, nós tivemos suboficiais fazendo TAF filmado. Eu nunca vi isso acontecer com um oficial. É o praça. Está entendendo? Então, eu afirmo e eu tenho provas o que eu estou falando. São critérios criados justamente para ver o quê? A eliminação de alguns ali. Então, o cara não conseguiu ter o 7, né? Sim. Os 7 pontos ali. É muito fácil o cara deixar de ter os 7 pontos no mínimo. É só basta o cara chegar, arrumar. Olha só, já aconteceu comigo. O cara virar para mim, vou baixar o teu conceito porque eu me senti traído, porque você foi convidado para trabalhar em outra sessão e você não falou comigo. Ou seja, estão usando a pontuação como uma forma de perseguição do praça. É um cabresto. Uma punição, é um cabresto. Tem a punição geográfica dentro. Sim, é um cabresto. É um cabresto isso aí. Então, é porque a gente está falando da administração pública. Mas se você viver no meio civil, também existem perseguições também. Né? Em outras categorias do serviço público também existe esse tipo de coisa. Quem define essa pontuação é lá o cabeça, né? Lá em cima. O cara ali no... são os seres pensantes. Então, é o que eu volto a dizer para você. O cara falar isso para você é fácil. Agora, será que os oficiais também tiver a pontuação, eles também vão deixar de fazer o curso? Então quer dizer que para eu ter uma pontuação boa, eu tenho que ficar babando o ovo do meu chefe o tempo todo. Se eu discordar de alguma parada, já era. Exatamente. Exatamente isso. Se eu for um cara questionador dentro do quarto, é por isso que eu não Se você for um Wagner Coelho, pode ter certeza que você está fora. Eu, se estivesse hoje, nesse momento atual, eu não ia fazer o curso de altos estudos. Agora, me diz uma coisa, que aí eu estou começando a unir os pontos agora. Essa pontuação foi criada antes ou depois dessa lei 13.954? Não, isso aí já é antigo. Isso é antigo. Então, será que a lei não foi criada justamente para essa pontuação definir quem ganha esse... Não, a lei, quando eles criaram essa lei, eles já sabiam de tudo isso aí. Tudo isso já vem... Isso aí já é antigo, né? Quando a gente... Gida, eu não sei se você lembra, eu já citei isso para você, como era a Marinha no século passado. Vamos regressar ao tempo de João Cândido. Já ouviu falar no João Cândido, sim, né? Claro. O almirante negro. Sim, sim. Aquela época ali, o praça era tratado como escravo. Eles eram chicoteados. Se o cara chegasse atrasado, atrasado no navio, ele era colocado lá no mastro, lá na área do castigo. Ia para o tronco. Ia para o tronco. Era desta maneira ali que era tratado. Então, isso aí a gente vê que é parte da monarquia, são reflexos da monarquia, né? Da escravidão, né? Então, você vê que houve a abolição da escravidão, mas o militar continua sendo ali chibateado até que aquele camarada se revoltou. Eu não concordo 100% do que foi feito, porque tivemos os efeitos colaterais realmente, né? Mas... Você acredita que você tem uma dívida lá da escravidão? Dívida? Como assim? O discurso da esquerda hoje, que a gente tem uma dívida. Eu não prefiro nem entrar nessa seara, porque a gente tem pessoas... Ele falou, eu lembrei do discurso da galera de esquerda. Não, a gente tem uma dívida com a galera dos escravos e tal. Não, eu não digo, nem tem gente que defende essa tese, outras pessoas não. Você acredita que é consequência disso? São consequências, e é o que eu falo para você hoje. Graças a Deus houve a abolição. Nós sabemos ainda que existem coisas
na nossa sociedade pessoas racistas ainda, nós sabemos disso. Isso é claro. Nós temos visto aí jogadores de futebol, né, tentando levantar essa bola. Eu fiz, numa dos meus programas no canal Segurança e Defesa, eu falei sobre um comandante que chamou um cabo de chimpanzé. Isso é racismo, né? Então, o que eu estou tentando trazer é o seguinte: o praça vem sendo sacrificado desde aquela época. Se João Cândido não tivesse tomado aquela iniciativa, eu acredito que hoje nós estaríamos ainda piores do que acontece. Porque na minha época, por exemplo, o cara podia chamar você de, desculpa, não sei se vai cortar isso aí, de merda, se você bota o pi depois ali, chamasse, você é um merda. O praça era obrigado a ficar com o olho arregalado, quieto ali, alguns, né? Porque tinham outros que partiam até pro braço, se bobeasse. O que acontece com esse praça se ele não concordar com isso, ele correr atrás do direito dele? Ele é perseguido. Automaticamente a nota dele existe perseguição. Nós temos o caso de um sargento que quero até mandar um abraço para ele, tá? Ele sabe de quem eu estou falando aí, não vou citar o nome porque ele está com processo de expulsão, mas esse cara ele está sendo perseguido porque ele estava cuidando da saúde do filho dele, que é autista. Ele e a esposa estão sofrendo perseguições lá em Minas Gerais, numa capitania dos portos, num estado que sequer tem mar, mas é uma capitania fluvial em Minas Gerais. Esse cara está sofrendo essa perseguição porque ele não concordou em deixar de lado a família dele. Primeiro, as forças militares têm escala especial também para pais com crianças Ele especiais? foi o primeiro a conseguir na justiça, teve que conseguir na justiça a redução da carga horária dele de 50%, e mesmo assim está sendo perseguido pelas autoridades. Tá entendendo? Então não tem no regulamento ali das Forças Armadas uma brecha para esse cara que não, ele foi o primeiro. E nós temos diversos, né? Inclusive lá vizinho deles ali, a gente tem conhecimento que nós conversamos com as pessoas, não é boato. Teve pessoa que tentou suicídio, não estava aguentando a perseguição, esposa de militar, tentou suicídio, porque não aguentava mais a perseguição junto a ela e o esposo. Então, a gente vê que são coisas que são absurdas em pleno século XXI. Então, essa perseguição para com o praça tem que parar com isso. Tem que parar. A nossa luta, quando a gente fala, algumas pessoas citaram, existe um êxodo de militares que estão correndo atrás dos direitos? Existe. Mas o direito que a gente está correndo, Gida, é o seguinte, é direito principalmente à dignidade, ao respeito e à igualdade ali. Porque, apesar do cara ser praça, tanto o soldado quanto o general, eles usam a mesma farda. Então, tem que fazer parte do mesmo corpo. Sim. Eu não estou dizendo que um soldado tem que ganhar igual ao general, não é isso. Né? O que diferencia, para esclarecer o teu público aqui... dignidade para só para esclarecer o teu público, exemplo... O que difere o salário do militar, a base do salário do militar é o soldo. Soldo militar. Sim. O soldo de soldado é um, o do cabo é outro, sargento, segundo, né, primeiro suboficial, aí depois vem os oficiais ali. Só que as gratificações, eu acredito, eu defendo isso com unhas e dentes, que deveriam ser, no mínimo, mais justas. Não é justo, exemplo, um general ganhar 10% de representatividade e o soldado não. O soldado também representa as Forças Armadas. Se o cara fizer uma besteira, ele vai ser punido porque ele está dando mau exemplo para a sociedade de um elemento das Forças Armadas. Então, existe a representatividade dele. Sim. Mas o cara não exerce comando. Tá, o general exerce comando, tem os 10% lá de... mas essa representatividade que eu entendo não deveria ser representatividade de comando, deveria ser representatividade da força, né? Então, aí você viria o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente. E quando você fala, por que o Wagner está falando isso? Porque os descontos são os mesmos para todo mundo. Quando eu desconto a minha previdência, 10,5% ali, que não é de graça também, quando eu desconto o fundo de saúde, que vão ser avançados agora de acordo com o pacote do ministro Haddad, para 3,5%, vai ser igual para todo mundo.
Então, por que que o adicional, quando é uma vantagem, ela tem que ser mais vantajosa para a galera lá de cima? Entendi. É justo isso? Você se viu, mas olhando, vamos pela justiça, o senso de justiça, isso é justo? Então a gente teria que passar por outra reestruturação de carreira ali? Por outra, não, por uma reestruturação de carreira e justa, sendo ouvidos, né, desculpem, os praças. Eu sou contra essa situação. Quando eu ouvi o general Rego Barros, isso em 2019, ele dizia o seguinte: não é preciso que os estamentos inferiores... eu não sei nem por que ele falou isso, chamou a gente de pessoas inferiores, né? Sim. Os estamentos inferiores se pronunciem porque os chefes sabem o que é bom para a tropa. Ora bolas, se eles soubessem realmente, se eles soubessem, eles não tinham feito essa covardia. Agora, deixa eu entender uma coisa, Wagner. Você é um cara que tem lutado por essa galera devido a essa situação. Quando esse projeto foi lá para Brasília, né? Como que os militares enxergaram isso? Vocês chegaram a falar sobre o projeto em si que ia prejudicar essa galera? Os deputados votaram ciente disso? O presidente atual votou ciente disso? Que na época era o presidente Bolsonaro. Quando fizeram esse projeto, a gente sabe que isso aí já não foi de 2019. Isso já estava engavetado lá atrás, no governo Dilma Rousseff. Se não me engano, no primeiro mandato dela, isso já estava pronto ali. Já estava o esboço dessa lei, desse projeto de lei. Só que ninguém teve... não vou falar... coragem, eu ia falar... Começa com C também, mas eu vou falar... Tem culhão para botar. Culhões, culhões. Pode falar, né? Pode. Aqui então tá bom. Se tivessem culhões, eles tinham levado isso para ela, mas não levaram. Não levaram. Isso foi engavetado. Quando chegou a oportunidade certa, que eles viram que era a oportunidade certa no governo anterior, o governo Bolsonaro, que o pessoal fala, um governo militar, né? Não foi um governo militar, mas vamos lá. Houve essa possibilidade, então desengavetaram isso. Aí, olha só como é que são as coisas. Momento propício, a oportunidade ímpar. Aí o que eles fizeram? Escolheram o relator do projeto, deputado Vinícius de Carvalho. Tem vídeos por aí ele dizendo que ele foi escolhido a dedo. Eu queria saber o dedo de quem, né? Mas foi escolhido a dedo, ganhou medalhas, ganhou passeios. Ele é militar? Não, ele não é militar. Eles disseram que ele foi militar da aeronáutica. Ele é bispo da Igreja Universal. Tá? Ele é bispo da Universal. É bispo, é pastor, não sei. Mas ele acho que é deputado ainda de mandato. Se bem que eu estive em Brasília, não o vi por Brasília, queria ter encontrado com ele. Esse cara, ele fez de tudo para que essa lei passasse. Nós apresentamos ali, os graduados, quando tomaram conhecimento disso, não foi o Wagner, não. Tivemos a suboficial Rosemira, a suboficial Eliane, o Ranchini, a Cibele Lima, outros colegas mais que estiveram em Brasília. Nós fizemos uma galera de uns 30 ou 40 militares da reserva ali, porque o militar da ativa não pode se pronunciar, a gente sabe disso, com exceção de alguns, né, que subiram até em palanque político, aí sendo militar da ativa que não poderiam, e hoje são deputado federal hoje. Tá? Vou citar o nome, General Pazuello. Não tenho, vou citar o nome dele. General Pazuello. Então, o praça não pode, mas o militar, desde que seja general, ou seja alguém com as costas quentes ali, pode. Mas vamos lá. Então, escolheram esse camarada para ser o relator do projeto. Esse cara fez de tudo para prejudicar. Todas as emendas que eram apresentadas ali no Congresso Nacional, no período de agosto até dezembro, todas elas eram barradas. E todos os parlamentares do partido, que eram bases aliados ao governo, eles viravam as costas. Deputado Hélio Lopes e vários outros ali. Sempre viraram as costas. Foram procurados, mas... não, eram militares e entendiam do assunto. Eram militares. Mas não, eu não posso porque eu devo a minha eleição ao presidente. Então, quer dizer, isso é um perigo. População, cidadãos, isso é um perigo. Ele a gente elege alguém que ele vai chegar lá, em vez de te representar, esse cara vai chegar com a intenção de preservar o mandato dele, porque ele tem medo, né? Eu acho que é aquele negócio, amigo é sim, sim, não, não. Se está certo, a gente vai pelo certo. Está errado, vamos tentar, vamos ver o que está errado aqui, vamos tentar corrigir. Eles poderiam ter chegado ao presidente da República e falado, presidente,
Poxa, eu sou suboficial do Exército, que é o caso do Hélio Bolsonaro. Poxa, essa lei ela vai trazer prejuízo para essa galera aqui, 2001 a 2019. Vamos equalizar esse percentual, porque se eles equalizassem esse percentual a mais baixo desse curso de altos estudos, daria para englobar todo mundo. Não, eu não estou pedindo, não estou dizendo aqui que nós temos que ser privilegiados, temos que ter benefícios, não, porque na época nós falamos, se o governo federal não tem dinheiro para fazer por todo mundo, que não faça por ninguém. Concorda comigo? A gente vive um país hoje difícil. Eu sou um dos caras que defendo, eu não defendo prerrogativas para militar, privilégios para militar. Eu defendo, sim, um país justo para todo mundo. Né? Você vê o salário mínimo de um cidadão brasileiro hoje. Como é que o cara sustenta a família dele? Né? E muitos que são assalariados hoje são oriundos das Forças Armadas, que é aquele caso que eu falei no início. Não teve oportunidade de cursar para cabo, de passar gente, vai trabalhar aqui fora. Então quando o cara sai, na maioria das vezes, 8, 10 anos lá dentro do quartel, sai aqui fora sem uma profissão, sem nada, passando perrengue. não tem, passando perrengue. Então aí a gente vê o perigo disso aí. Aí que entra aquele perigo. Muitos se desviam, né? Vão participar de milícias, nós estamos agora, pegamos um pouquinho da segurança pública, tráfico de drogas, né? Nós tivemos há pouco tempo militar da ativa trabalhando por tráfico, aquele operador de drone, tu soube disso, né? Aquele cara é cabo da Marinha. Eu não justifica. Volto a dizer, não estou dizendo ali que nós temos que... tem a desculpa de... não, o cara ganhava mal, se desvirtuou. Não, isso é problema de caráter. Né? O tráfico hoje ele prefere recrutar um militar porque ele já sabe manusear uma arma, sabe dar manutenção nas armas dos caras. Então, e não é um perigo? eu já tive denúncia, inclusive, de traficantes convocando a galera na porta de quartel, irmão. Isso chega pra gente todos os dias. O dinheirinho é bom. Sim, mas e você imagina quem está desempregado? Um paraquedista desempregado. Exemplo. Eu acho que isso é uma questão um armeiro desempregado. Mas eu também não posso julgar o desespero do cara que está com... É desvio de conduta, desvio de cada um. Eu não estou botando pano quente, eu estou dizendo para você que a culpa disso é por falta de estrutura. Estrutura dentro das Forças Armadas. Nós somos um país com uma fronteira enorme, onde as polícias não conseguem dar conta do recado. Por que a gente não faz um plano de carreira para aproveitar esse pessoal realmente, mobiliar a nossa... Mas não, nós temos hoje mais generais, mais almirantes, mais brigadeiros do que aviões, navios e tanques de guerra. Outra pergunta que eu vou te fazer. Parece que quando aprovaram esse projeto, eles prometeram conversar com vocês depois para ajustar tudo isso. Sim. Aconteceu essa conversa? Aconteceu esse acordo no Senado no dia 15 de dezembro, onde o secretário da Secretaria da Presidência da República, junto a alguns senadores ali, inclusive nessa reunião estava um que foi muito guerreiro conosco, que foi o senador Major Olímpio, faleceu de Covid. Tivemos o Harold Oliveira, que já era o contrário dele, disse para nós que a lei teria que passar daquele jeito ali mesmo. Só que para poder passar essa lei naquela data, o que eles fizeram? Eles forjaram um acordo junto ao Senado, que foi cobrado veemente pelo Major Olímpio até antes da sua morte, só que eles não cumpriram com isso. Olha, para a lei passar, nós estávamos ali, nós daqui do Rio de Janeiro, militares de Minas, de outros lugares, estavam presentes ali, de Natal, né, São Paulo, e então foi falado que essa lei ela tinha que passar daquele jeito. Por que tinha que passar daquele jeito? Porque se não fosse aprovada ali, essa lei nem ia sair, porque no ano seguinte ia ser um ano eleitoral, né, pré-eleitoral. Então ia ter que entrar uma série de coisas, ia passar por ano seguinte e depois ia até aquela confusão. Eles queriam melhorar, aditivar seus contra-cheques. Tivemos na história, tivemos o general Heleno, que reclamava do seu contra-cheque, dizia que tinha vergonha. Eu concordo, o general, 40 anos de serviço ali, o cara tem que ganhar bem? Tem, mas seja justo, vamos ser justos, né? Olhar para o umbigo próprio, olharam para o próprio umbigo deles ali e deixar a tropa à míngua, né? Então, houve esse acordo lá forjado, só que o que aconteceu nesse acordo, nesse período? Nós estamos aguardando até hoje.
fizeram algumas reuniões onde barraram colegas nossos também, que eram vereadores, né, de alguns municípios lá de São Paulo, foi chamado para a reunião, ficou de fora, não deram ouvido a ele, algumas nossas veteranas também que estavam ali. Então, não houve esse acordo até hoje. Estamos há 5 anos colecionando esses prejuízos. Será que é por causa disso que eu estou recebendo uma denúncia aí de que os militares agora, uns caras doidos aí, porque é proibido, estão criando o tal do sindicato dos militares aí? Que história é essa, Wagner? Seria legal. Muita gente me bate aí dizendo, pô, esse cara... Não é isso. E eles estão me batendo de uma maneira que eu acho que vocês estão tomando o rumo errado. Tá? A Constituição Federal ela não permite Sim. que o militar, nem os estatutos militares, que nós tenhamos sindicato militar. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu automaticamente fui investigar. Eu falei, pô, que história é essa de sindicato? Será que a lei mudou alguma coisa? Não. É só se eu também adormeci no tempo e tô tomando ciência disso, não. Eu acho que não é dessa maneira ali. Não é dessa maneira. E principalmente quando a gente começa a atacar a própria carne da categoria, né? Eu vi há poucos dias aí, teve uma publicação na revista Sociedade Militar, não sei se você conhece, ouviu falar dela. É o ícone, né? No meio militar ali, em meios de comunicação. E que esses caras pediram, inclusive, para tirar o curso de altos estudos do Praça. Olha só, hein? E para barrar as promoções, quer dizer, pô, peraí, a gente já está numa situação complicadíssima. Então, não consigo entender a mentalidade desses caras aí. Se você verificar, não sei se você já verificou isso, não tem CNPJ ou é nulo, ativo, né? É nulo, o CNPJ é nulo. Então, o militar não tem sindicato, nós não temos sindicato. E até porque, eu vou falar para você, apesar de, se tivesse a possibilidade, os caras fizessem, parabéns para eles, desde que não lesassem ninguém. Né? Mas porque aí você vê a contribuiçãozinha no contra-cheque. Sim, mas aí você vê hoje, você viu ontem, nós tivemos aqui na Câmara do Rio, tiro, porrada e bomba. Professores ali com sindicato, pô, e não conseguem nada. Os professores do Estado têm sindicato e estão amargando baixos salários dos professores do Estado. Por quê? O governo federal aprova o piso nacional do professor e os professores, quando chegam aqui, o governador não paga. E o sindicato está fazendo o quê com isso aí? Nada. O que nós precisamos é de representatividade. Professores, profissionais da saúde, vocês precisam realmente ter representatividade. Mas essa representatividade não pode ser qualquer um. E o caso do militar, a mesma coisa. Porque nós não temos... Como deve ser essa representatividade? Pessoas comprometidas com quem realmente está prejudicado. Não aquelas pessoas que vão lá para dentro. Vou dar o exemplo do militar. O militar que chega hoje... Pô, o cara, eu sou sargento, nós temos sargento Portugal, nós temos, que eu digo assim, é meu amigo pessoal, né? Eu tive com ele esses dias em Brasília, fizemos vídeos, pô, ele está até dando polêmica isso aí. O Portugal não presta continência para coronel, cara. Ele fala de tete a tete com o cara ali dentro. E nós vemos um Hélio Bolsonaro desse que chama o cara de senhor, presta continência para general. Preste continência para não sei quem. Você é a favor que não preste continência? Eu sou a favor que o cara ele tem que entender o seguinte... Mas isso não é um padrão das Forças Armadas? Meu amigo, ele ali não é militar. Ele ali é deputado. Ele é deputado. Então, por isso que eu estou falando. O militar nosso que passa por esse crivo da galera e chega a ser eleito, ele tem que esquecer que ele é militar de origem. Ele está ali para representar aquela categoria, lutar por eles, porém, ele não tem que seguir ritos militares. O cara fica lá chamando de senhor, todo mundo é senhor, 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 o cara vai cagar na cabeça dele. E cagando na cabeça dele, está cagando na minha. Está cagando nos eleitores também. Desculpem o termo chulo, mas é a realidade. Então, tanto os professores quanto a saúde, a segurança pública, eu vejo
a performance do Portugal lá em Brasília, em relação à categoria dele, ele vem ao Rio, ele cobra do governador, ele cobra do presidente da LERJ, ele cobra do comandante da Polícia Militar, ele cobra do secretário de Segurança Pública, e de maneira veemente. E nós precisamos de pessoas desse tipo aí. Agora, esse papo de sindicato, primeiro que não existe. Né? Sindicato militar não existe. Eu desconheço. Eu sei que tem esse pessoal com esse modus operandi aí, mas, inclusive, a AGU está querendo dar uma paulada nessa galera. Se eu fosse ele, botava a viola no saco em relação a isso. E nós estamos agora vivendo um período do pacote do Haddad, a tal da morte ficta também. Vocês estão correndo um sério risco. Eu também corro, né? Mas eu estou ciente do que eu estou fazendo. Mas eu faço dentro da lei, dentro do regulamento. A Lei 7524, ela me permite, né? Então, eu digo assim, é bom que vocês botem a viola no saco. Então vamos entrar em 2 assuntos polêmicos aqui, que rolou essa semana aí. Primeiro, você falou de privilégio aí. O vídeo da Marinha, que saiu agora, né? Eu vi uma galera de direita, né, aplaudindo o vídeo da Marinha ali, entendendo esse vídeo como um recado ali para o atual governo. Mas eu vi uma galera de esquerda falando que a Marinha declarou que o cidadão não trabalha. Vagabundo. Que é vagabundo. Qual é a sua opinião sobre esse vídeo? Como que a galera, os militares, estão enxergando esse vídeo da Marinha aí? Eu queria que, principalmente os praças, tanto da ativa quanto da reserva, vocês analisassem os fatos da maneira correta. Eu não sou o dono da verdade. Mas vamos lá, pela lógica aí. Quando a gente fala de privilégios, o assalariado, qual o privilégio que ele tem? A gente vê o assalariado pegando a sua marmita, entrando no ônibus lotado, o cara mora lá em Japeri para chegar na central do Brasil, muitas das vezes pegar mais um trem ou metrô, alguma coisa, para chegar na Zona Sul, que muitas vezes trabalha na Zona Sul ali. O cara, às vezes, leva 3 a 4 horas no trajeto casa-trabalho e depois de mais 4 para chegar em casa na volta, no regresso. Isso é privilégio de alguém? O cidadão assalariado que fica na fila do SUS não tem dinheiro para comprar o seu medicamento. Isso é privilégio deles também? Né? Então, a gente tem que olhar por esse ângulo ali. A Marinha, se foi, não sei se foi, estão dizendo que foi a Marinha, eu estou vendo ali, realmente está no site ali, eu digo para vocês que, mais uma vez, vocês erraram. Vocês deveriam cobrar os privilégios de quem tem privilégios. Deputados, senadores, juízes, desembargadores, ministros, executivo, legislativo, judiciário. Esses têm privilégios. Existem privilégios. Hoje, um juiz, um desembargador, quando, vamos lá, venda de sentença, o cara vendeu uma sentença, é corrupção, é crime. O que acontece com esse camarada? Ele recebe uma aposentadoria compulsória, mas vai com os proventos dele garantidos ali. Não tem morte ficta para esse cara. Ele é aposentado com salário. Isso, para mim, é privilégio. Filhos de juízes, desembargadores, têm direito a auxílio escolar aí para escola privada, com um valor até maior do que, muitas das vezes, o salário mínimo de um trabalhador que não tem privilégio, mas a Marinha não fez, não citou esse pessoal. Por quê? Não tem culhões? Quem editou esse vídeo não teve? Quem autorizou esse vídeo não tem culhão para bater no desembargador? No juiz? Você acha, então, que aquele vídeo, quando ele mostra a população na praia, na piscina, ele deveria mostrar os políticos, deveriam mostrar os políticos. Você acha que esse vídeo foi uma resposta ao pacote do Haddad, com o corte da verba ali para as forças militares? Eu acho que foi uma tentativa burra. Tentativa burra, burrice isso aí. Que o tiro saiu pela culatra. Não, o tiro sai, porque, olha só, cidadão, ao invés de... eu frequento praia, pô. Eu frequento praia, você frequenta praia nos finais de semana, o cidadão frequenta a praia, os playboyzinhos também frequentam praias, mas eu digo assim, é uma maneira de jogar a sociedade, mais uma vez, contra nós. Nós somos pessoas que, muitas das vezes, não é só a esquerda, não. E a gente tem que parar com essa merda de esquerda-direita. Né? A gente tem que olhar pelo certo ali. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente está jogando a sociedade, principalmente os que não existem privilégios e mordomias, contra nós.
A sociedade hoje pensa que um suboficial, um sargento ou um cabo da Marinha são pessoas que têm um salário astronômico. É mentira. Quem tem salário astronômico está lá em cima. Quem recebe o salário astronômico, que chega a ser 1% dos mais ricos do Brasil hoje, que são os nossos oficiais generais de última categoria, esses caras, sim, vocês têm que bater neles ali, batam neles. Se tiver que bater alguém, batam neles. No suboficial, no praça, não. Nós somos a categoria mais mal paga do serviço público federal. Porque você vê o seguinte, um suboficial hoje ele tem o mesmo tempo que um coronel, de tempo de serviço. Só que o coronel, quando ele chega coronel, ele chega assim no oficial, vamos botar de intermediário para cima, ele começa a gozar de alguns privilégios e mordomias, sim. O suboficial, quando sai de segundo sargento para chegar a suboficial, porcaria nenhuma. O cara bota mochila, fuzil e capacete e vai correr no campo, sim. Vai dar serviço, sim. Eu nunca vi um coronel tirar serviço, pô, numa sala de Estado. Aí tem a mesma faixa etária de idade ali. Sim. Ah, mas é porque o cara estudou muito. Desculpa, eu não vou falar isso não, começa com F. Não, porque o suboficial também estudou também. Estudou também. Então, a gente tem que ver o seguinte, se o adicional dele é igual ao meu, né, eu tenho que ter o mesmo curso que esse cara tem também. Eu tenho que ter, aliás, o curso não, tem que ter o mesmo adicional que esse cara. Então, por que eu estou falando isso? Aí vão dizer, não, mas peraí, tem suboficial que tem o Cassenzo agora, que tem o mesmo adicional do coronel, de 73% lá. Só que não são todos. Não são todos. Alguns vão ser prejudicados justamente por essa porcaria dessa ficha de conceito. O cara não chegar a conceito abaixo de X, o cara não vai fazer o curso. Ah, o cara, digamos assim, o cara respondeu uma sindicância, de repente o cara foi até absolvido, mas, respondeu sindicância, dá um jeitinho, dá uma gaivotazinha no cara. Esse cara fala demais. Vamos dar uma cadeia nele para ele ficar de fora? Esse cara está acima do peso, ele não vai poder fazer o teste físico. É menos uma vaga ali também. E a gente não vê isso acontecer lá em cima, cara. Então você defende que o soldo padrão ali... Soldo é soldo. Estipulado pelo cargo do cara. Soldo é soldo. Adicionais são adicionais. E as gratificações sejam iguais a todos. Sejam iguais. Porque o que acontece? É o que eu estou dizendo a você. Os descontos são iguais. E por que as gratificações são diferentes? Né? É lógico que aquele negócio, o soldado ele não tem o curso... que a gente fala do início de carreira ali, o soldado e o cabo não tem um aperfeiçoamento do sargento, então o adicional dele é maior. Quando ele chegar a sargento, que eu espero que a administração das Forças Armadas pensem nisso, da mesma maneira de deixar o cara seguir fluxo de carreira ali, que seja pensado nisso, né? Seja pensado dessa maneira ali. O cara chegando a sargento, ele vai ganhar igual o sargento, né? O cara que chega a suboficial vai ganhar igual um suboficial também. Então, a gente pensa que a coisa tem que ser... Você é a favor da meritocracia dentro da meritocracia? Sim. Sou a favor, desde que não haja aquele crivo pessoal. Aquele crivo pessoal. A meritocracia ela tem que ser imparcial. Não tem que haver parcialidade. Eu gosto do Gida, mas não gosto do Wagner. Então, a meritocracia vai para ele, porque eu gosto daquele cara ali. Aquele cara não me dá trabalho, não me pergunta então, essa nada. regra seria definida como? Pô, o militar, ele está cumprindo os objetivos dele ali? Está cumprindo? O cara cumpre a tarefa dele? O cara é profissional? O cara, o cara tem curso, foi pra guerra, o cara voltou, isso, o cara tem um ato heróico. O cara pergunta demais, mas ele cumpre as tarefas dele ali. Pô, esse cara é bom. Vamos dar meritocracia. Porque a gente fala o seguinte, cara, hoje eu ficaria de fora dessa meritocracia porque eu falo demais. E eu não tenho papo na língua. Mas se isso acontecer, você não acha que deixaria de ser militarismo? Não, olha só, hierarquia e disciplina são as bases das Forças Armadas. Sim. Mas a gente não pode conviver com a situação de que isso deveria ser, como é que se diz assim, subserviência e covardia. Está entendendo? Hierarquia e disciplina é uma coisa. Disciplina, o que é disciplina? É você ser disciplinado. Olha a tua mesa ali, eu estou olhando ali tudo organizado. Aquilo ali é disciplina. Aquilo não significa que você tem que ter medo de alguma coisa.
É uma coisa que é inerente a você. A hierarquia, é lógico, o cara é soldado. O cara se blindar, sim, ele tá é soldado. Dele, então soldado. Ele impede ali que ele receba um ataque no sim, oficial. mas acontece que o soldado ele tem que respeitar o sargento e o sargento tem que respeitar o soldado também. Tem que haver aquele respeito ali, né? Então, a hierarquia é o cara saber que ele tem o dever de saber que aquele cara ali é mais graduado que ele tem responsabilidades a mais. Concordo, mas isso não dá o direito do cara pisar na cabeça, no pescoço do outro. Entendi. E como que corrige essa lei 13.954? Qual seria a solução hoje? O que vocês estão brigando lá? O que vocês querem hoje? Olha só, eu prefiro até não falar o que está sendo feito. Nós tivemos na AGU, acho que você soube, tu me ligou, eu estive em Brasília a semana toda com mais 2 colegas. Nós conversamos com a Advocacia Geral da União, sim. Estamos levando algumas pautas para o presidente da República, tá? Que é o atual presidente, ele é o chefe das Forças Armadas. Sim. Né? Então, a gente tem visto até que o pacote do Haddad deu uma segurada aí em relação aos 55 anos de idade. Por que? Eu vou dar um exemplo, 55. O pacote do Haddad, bom ou ruim, na sua opinião? É horrível, cara. É horrível. Nós já fomos prejudicados fomos prejudicados em 93, depois 2001, depois 2019, alguns, né, não foram todos, foram prejudicados, e agora vem mais essa pancada. 3,5%, vamos destrinchar rapidinho aqui, para a gente não perder muito tempo. 3,5%, todos vão pagar 3,5% no fundo de saúde das 3 forças. Beleza. Só que vai aumentar 0,80 para um, vai aumentar 0, não sei o que para o outro. Cada percentual que se aumenta hoje de desconto na vida de quem foi prejudicado é muito. É muito, porque não é de agora, é até o final. O governo vai dar 9% de reajuste para os militares, parcelado em 2 vezes que vai ser consumido isso aí pela inflação. Né? A gente não vai chegar, porque é 2025, 2026. Estamos terminando 2024. Mas quando é que vai vir isso em 2025 e 2026? É a inflação comendo. Aí aumenta esse índice ali. Só que esses 3,5%, eu vou dar um exemplo. Um militar que tenha 10 dependentes, que tem direito a atendimento na área da saúde, o cara vai pagar 3,5%. E um militar que não tem dependente vai pagar 3,5% também. Foi feito de qualquer maneira ou não foi? Eu não estudei o caso, eu não Não, posso, mas pensa... mas é só raciocinar ali. Eu digo assim, eu não tenho nenhum dependente. Eu vou pagar 3,5% de fundo de saúde. Você tem 5 dependentes. Você vai usar mais a saúde do que eu. Depende, cara. De repente o cara não tem dependente, mas vamos supor, ele tem um caso lá grave de câncer. Ele vai gastar muito mais. Não, mas independente... Não, mas isso aí... Eu acho que eles devem ter botado uma média. Eu não estou querendo defender, não. De qualquer maneira, eles têm que pensar nisso aí. Vamos botar 55 anos de idade. Você acha que isso pode ser um problema? Pode ser um problema. 55 anos de idade. 55 para transferência para reserva. Um militar com 55 anos de idade, que está com o rabo sentado num gabinete, ou então sentado num cargo executivo, ou numa estatal, que nós temos militares que, o cara está ganhando dinheiro, tanto na ativa quanto prestando consultoria aí fora, que a gente sabe disso. Esse cara, para ele, 55 anos, 60, 65 anos, não é porcaria nenhuma. O cara está no ar-condicionado, o cara está ali só comandando, né? Não vai botar mochila nas costas. Agora, vamos botar um suboficial ou um 3º sargento do quadro especial com 55 anos de idade. O cara correndo com mochila e capacete, fuzil, participando de operações, participando de treinamentos, é diferente. É diferente isso aí. E eles não quiseram saber disso. Botaram no pacote, porque esse pacote, na verdade, ele não veio da presidência nem do Haddad, não. Foram os comandantes que botaram na bandeja e entregaram isso aí, nossa cota de sacrifício. Só que, mais uma vez, está sacrificando quem se arrebenta, cara. Quando a gente fala... Mais uma vez vai prejudicar... Vai, prejudica. A gente não está falando aqui só de finanças. Não é só parte financeira. A gente está falando de saúde, a gente está falando de carreira, porque vai ampliar o interstício do pessoal também. Né? O cara, cada ano que um militar deixa de ser promovido, porque engraçado,
a nossa melhoria financeira é de acordo com as promoções ali, que o cara tem que esperar aquele interstício. Cada ano é uma prata que se perde, cara. É muito dinheiro, não é pouco, não. O cara deixa de perceber. Hoje, por exemplo, em 5 anos, multiplica a vida de um militar que perdeu R$ 1.800 em 5 anos. Quanto esse cara já perdeu? É verdade. Contando com o 13º, com tudo, né? O adicional de pessoal da ativa também. Se eles corrigissem agora, eles vão ter que pagar até os atrasados. Não vão pagar, não tem, vai entrar em precatório. A gente sabe como é que funciona. Nunca é tarde para se corrigir um erro, mas nós temos algumas medidas, sim, que as autoridades nos ouçam. Quando fizeram essa lei, eles deveriam ter ouvido o praça também, né? Quais são os anseios. Mas aí veio aquele idiota que falou que nós não precisamos nos manifestar. Pô, pelo amor de Deus. O porta-voz do governo anterior, aquele general, isso é uma idiotice. O cara achar que ele tem que saber o que é melhor para mim. Porra, quem sabe da minha vida sou eu, cara. Mas ele não responde pelas Forças Armadas, não? Meu amigo, ele responde pela instituição, não pela vida de cada um. Instituição é uma coisa, a minha vida pessoal é outra, né? Eu jurei bandeira, eu fiz concurso, jurei bandeira, ofereci minha vida como garantia da pátria. Agora, isso não dá o direito do cara pisar no meu pescoço. Lá não representa a representatividade que você falou aqui, que a Força Armada precisa? Não. Não, claro que não. Porque, olha só, quando se faz uma lei, e essa lei ela vai englobar todo mundo, eu acredito que cada um dentro das categorias deveriam ser ouvidos para aquilo ali. Pô, peraí, o capitão, o almirante, o general... Peraí, o senhor não acha que... Não, mas eles fizeram uma reunião, foi só a cúpula que resolveu isso tudo aí. Está entendendo? Então não foi ouvido. Tanto que essa reunião, esse acordo que foi feito no Senado Federal, a reunião, pelo que foi prometido lá no Senado, é que nós participaríamos dessa reunião. Nós teríamos participação nisso. E não foi feito. Na sua opinião, quem ajudou mais o militar? Governo Lula ou governo Bolsonaro? Nenhum dos dois. O governo Bolsonaro ajudou muito a parte lá de cima, tá? Mas o que eu falo assim, a gente não quer ajuda, a gente quer justiça. É o que eu falo ali. Mas eu falo de governo. Não, sim. Quem governou melhor ali para os militares? Lula ou Bolsonaro? Pô, cara, para mim, nenhum dos dois. Estou falando por mim. Qual seria o governo ideal para você? O governo que ele tratasse do país. Não, olha só, eu não quero que o governo, é o que eu vou falar para você. Quando votei no Bolsonaro em 2019, eu não votei no Bolsonaro pensando em reajuste salarial, cara. Ele falava que ele ia ajeitar a vida do Brasil. A promessa foi mudar a vida do Brasil. E ele, para nós militares, ele era o representante dos militares durante 28 anos na Câmara Federal. Sim. No cargo político, né? E ele sempre veio... se você olhar o início de carreira do Bolsonaro, ele era um cara revoltado com os salários baixos das Forças Armadas. Ele foi perseguido. Durante muito tempo, esse cara não podia nem entrar dentro das áreas militares, que ele era proibido. Os comandantes de força proibiam o Jair Messias Bolsonaro de entrar no Distrito Naval, na Vila Militar. Ele tinha que fazer propaganda de longe, fazer panfletagem de longe. Então, mas quando ele entrou, ele foi falando assim, não, vou ajeitar a vida, por exemplo, a MP 2215, era uma promessa dele ali. Isso aí é uma coisa. Cada categoria, Gida, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, hoje, até as prostitutas, né? Até o pessoal LGBTQIA+, as pessoas trans, todos eles têm representatividade na Câmara Federal. Todos eles têm representatividade. Motorista de táxi, o agro, a bancada da bala, a bancada evangélica, né? Que o tempo todo aí querendo acabar com o imposto das igrejas, aquela história toda. Eles têm representatividade ali dentro. E ele era o único representante nosso, então ele vinha dizendo não, vou corrigir a 2215, e chegou na hora, nada disso foi feito. Mas eu quero deixar claro para a sociedade civil, principalmente, que nós militares, nós não lutamos por privilégios, lutamos por justiça. Esse vídeo que a Marinha fez, eu peço até desculpa a vocês. Peço desculpa porque foi um vídeo
mal pensado. Volto a dizer, vocês deveriam ter afrontado quem tem privilégio lá em cima. Então, que vocês corrijam isso aí. Dia 13 agora é o dia do marinheiro, né? Esse vídeo parece que ele foi feito institucionalmente para comemorar o dia. Dá tempo de vocês corrigirem isso ainda, né? Então, coloquem na sacola quem realmente tem privilégio. Olhando para o governo atual, o que você acha que vai acontecer nos próximos anos aí no Brasil? Cara, a gente vive uma crise no país justamente pelo fato do que a gente acabou de falar agora ali, privilégios, né? Você vê agora aí o valor dessa... O STF autorizou valor para emendas, né? Sim. De não sei, 53 bilhões de reais. Eu não vi o valor exato. O Brasil tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro. Né? O Brasil tem. Só que esse dinheiro ele é investido de maneira incorreta. A gente está vendo aí pessoas ligadas ao governo... Vamos esclarecer, o Brasil tem dinheiro do pagador de imposto. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Que é usado, não, mas ele não retorna. Em algumas áreas e outras. Sim, e o pior de tudo é que não retorna para quem paga isso aí. A realidade é essa, nós estamos com crise na segurança pública, estamos com crise na área da saúde, crise na área da educação pública. Acho que a única coisa que poderia melhorar bastante essa situação era a redefinição do Pacto Federativo. Sim, sim. Acabar com esse negócio do deputado ficar indo lá em Brasília, ter que bater na porta para poder pedir emenda, entendeu? Sim. O imposto tendo que ir para a União, tendo que dividir. Eu acho que assim, a galera tinha que ver o fruto do imposto dele aqui na ponta direto. Ali. Sim. E ver mais ambulância, mais polícia na rua, mais segurança. Mas o que a gente está vendo, né? O que a gente assiste aí, a torta direita? Você sabe, eu fui candidato a deputado federal em 2022. A gente tinha uma metodologia de trabalho que estava traçada e está traçada aqui ainda, né? Mas a gente vê o seguinte, hoje as emendas parlamentares elas são utilizadas como voto de cabresto. O cara pega aquele... quando quer votar alguma coisa... não precisa nem falar, porque a gente já sabe. Então, mas isso como é que o país vai prosperar numa situação dessa, isso cara? Isso é o maior combustível para a corrupção, essa forma como é tratado hoje essa centralização do dinheiro do país. Aí você me perguntou, o que você acha do governo? Continua o mesmo modus operandi, pessoas comendo lagosta, pessoas tomando vinhos caros, pessoas com carros, com motoristas, seguranças, pago pelo nosso bolso, a gente trazendo isso para o lado de cá, né? no próprio, vamos trazer para o estado do Rio de Janeiro. A gente está vendo o nosso pessoal trafegando, morrendo dentro de ônibus, né? Não tinha aquele tiroteio que teve lá no Complexo de Israel. Eu conhecia um dos cidadãos que morreu ali, morreu dentro do carro, que era motorista de Uber, mas teve aquele cidadão, aquela cena ali foi lamentável, mas já esqueceram. O cara sentado com a marmita no colo e o sangue escorrendo. Não sei se você viu essa imagem, aquele tiro ali. E enquanto isso a gente vê deputado jogando giroflex nos carros, que não pode, mas os caras botam giroflex, carros blindados, passeando com dinheiro nosso, é o nosso dinheiro. Então, para mudar o Brasil... Meu amigo, tem que acabar com prerrogativas. Na Europa, nós temos vários exemplos de parlamentares que os caras vão de metrô, cara. Os caras vão de bicicleta. Vamos conjecturar aqui, não é uma realidade. 2026, um cenário Lula, Bolsonaro e uma terceira via. Vamos botar aqui um Pablo Marçal da vida. Pô, cara, a gente está muito mal de políticos. Cara. E aí? A gente está muito mal de candidatos. O Brasil vem sofrendo... Qual seria o seu voto? Não, eu não vou citar o meu voto, mas eu prefiro analisar as fontes ali, analisar o contexto que a gente está vivendo, porque é muito prematuro a gente tomar partido. Nós, brasileiros, nós estamos acostumados a tomar um partido e depois tomar paulada na cabeça, né? Então, eu vou te explicar o que é isso. O brasileiro tem uma síndrome hoje de achar que quem vai mudar o Brasil é um salvador da pátria. Não é. E aí ele acaba depositando a sua confiança em pessoas. Mudança do Brasil, a política do Brasil é ideias, projetos e propostas. Então, daqui para 2026, se te fizer essa pergunta, fala que você vai analisar as ideias, os projetos e a proposta. E aquilo que você achar que é melhor para o cidadão, para a ponta ali, para a sociedade, para o Brasil...
é o que você vai apoiar. E depois Cobrar. questionar. Se você confiou o teu voto nesse cara, porque as ideias e o projeto e a proposta dele foram legais, não te torna um traidor da pasta questionar e cobrar ele se ele não cumpriu o que ele prometeu. Hipótese alguma. Isso é ser cidadão coerente. Então, eu aconselho sempre minha audiência a trabalhar dessa forma e a seguir dessa forma. Wagner, quero te agradecer. Eu acho que já passamos ali de 1 hora ali de entrevista pelo assunto aí abordado. Lembrando que eu trouxe o assunto à tona, eu não me posicionei aqui, eu trouxe para que a gente possa entender mais sobre a pauta e que você possa interagir também. O que você acha dessa situação? Eu acho que tem um tema bem polêmico aqui. Deve bater continência, não deve bater continência para o superior fora das instituições militares? Eu acho que isso pode ser até uma enquete aí para o nosso canal. Coloca aqui no comentário o que você acha. E, Wagner, diz aí tuas redes sociais para os nossos amigos aí que gostaram do assunto ir lá te mandar um elogio. Nós temos a Wagner, @Wagner, @Fusnave Wagner Coelho, né? No Instagram. Fusnave, Fuzileiro, FUZ, e nave, NAV. Wagner Coelho no Instagram. Nós temos Wagner Coelho no Facebook. Eu estou montando outro perfil, porque já estou com 2 perfis, chegaram a 5.000 cada um também. Eu tenho a página que é Suboficial Wagner Coelho. E nós temos o canal Segurança e Defesa, né? #Prosa Militar, cai direto lá no nosso canal. Não vai ser presidente de sindicato daqui para frente, não, né? Meu irmão, obrigado. Eu que agradeço, cara. Quero mandar um abraço para todos os militares aí que assistem a gente, que são nossos fãs. O único intuito disso daqui é a gente trazer luz o tema e brigar pelos seus direitos, tá? Então, que as autoridades competentes aqui que assistir esse vídeo possam trazer soluções para isso. O espaço está aberto para quem quiser debater sobre o tema, para que a gente possa realmente chegar a uma solução do problema de milhares. São quantos, mais ou menos, sendo prejudicados? Vamos botar aí então, a gente falou mais de 700 mil 700 mil militares hoje, com no mínimo menos R$ 1.800 no seu contra-cheque. Então, é sinistro. Então, segue aí, manda esse vídeo para quem é de direito, compartilha muito. Mais uma vez, obrigado, Wagner. Eu que agradeço. Segue o Wagner lá nas redes sociais e vamos para a próxima entrevista. Um abraço. Valeu.